Vamos começar já, então. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei se você está assistindo isso aqui depois de já ter sido gravado, subido no YouTube. Quem está assistindo ao vivo agora no Facebook, muito obrigado por fazer parte da nossa audiência. A gente ama vocês. Hoje está começando mais uma live do projeto Conexões Livres. O Conexões Livres é um projeto que constitui um ciclo de lives que a gente elaborou para se desenvolver ao longo desse ano, com alguns temas que a gente considera pertinente a cada mês. Nós já temos 3 lives que foram realizadas e que estão no nosso canal do YouTube, inclusive. Uma live de abertura cultural, que contou com a apresentação de alguns artistas. E mês passado a gente fez 2 lives, uma sobre suicídio e saúde mental, e uma live sobre população LGBT e pessoas com deficiência. E hoje a gente está aqui para poder fazer uma live sobre saúdes das mulheres. As nossas convidadas de hoje são ilustríssimas, excelentes, maravilhosas, incríveis. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma discussão muito legal aqui. Uma delas é a Marina Bernabé, depois você me corrige se eu tiver falado alguma coisa do seu sobrenome errado. Ela é psicóloga, mestre pela UFES, especialista em clínica, psicóloga clínica. Ela atua na Secretaria de Direitos Humanos e é presidenta do Conselho Estadual LGBT. A Natália é perfeita, maravilhosa. Não tenho adjetivos melhores para descrevê-la, mas ela também é graduada na UFES, ela é pós-graduanda na UVV. Mas eu queria começar essa apresentação de vocês duas de uma maneira um pouco mais diferente, porque sempre que a gente apresenta as pessoas ou a gente se apresenta, a gente costuma voltar para uma esfera mais acadêmica e profissional. Então, quando a gente perguntar quem é você, se apresenta, geralmente você se apresenta dizendo, eu trabalho com isso, eu faço isso, eu atuo nessa área. E aí eu queria apresentar vocês hoje de outra maneira, perguntando para vocês quem vocês são, de forma que vocês respondam isso sem recorrer à academia ou à área profissional. Então, eu queria começar com a Marina perguntando, Marina, quem é Marina? Tirando a Marina psicóloga, a Marina que é a presidenta do Conselho Estadual LGBT, quem é a Marina? Marina é muita coisa. Bom, sou sapatona, primeira coisa. Sapatona, lésbica, enfim, a nomenclatura quiserem dar. Eu, sei lá, amo cachorro, gato, o cotidiano. Sou uma Felícia, né? Inclusive, não posso ver um bichinho na rua. Eu adoro estar com meus amigos, amigas, amigues. Às vezes eu me acho muito tranquila, mas muita gente me acha super treteira, mas eu não acho que eu treto, eu apenas acho que eu defendo e não deixo passar algumas coisas, principalmente algumas bizarrices que a gente pode estar acostumada aí no cotidiano e na vida. Sei lá, gosto de Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, MPB, de forró, de sair, enfim, sou tia de 2 garotos maravilhosos. Tô solteira, quem interessar possa, não sei, tanta coisa. Já fui casada 2 vezes, enfim, acho que, sei lá, gosto de Lego, acho que tanta coisa que a gente pode dizer sobre a gente e que nos constitui, acho que estão sempre querendo mudar, incorporar, adoro aprender coisas, né, enfim. Então eu tô aí, adoro compartilhar a vida com as pessoas, tomar uma cerveja no bar. Isso, acho que um pouco disso, assim. Uhum. E Natália, você que já nos deu uma excelente descrição, quem chegou na live pela arte de divulgação que a gente postou no Instagram e no Facebook, já deve ter visto que Natália nos deu uma descrição bem irreverente. Mas ainda assim, queria saber de Natália, quem a Natália é para além da formação dela na academia e para além da atuação que ela tem na vida profissional. Quem é você, Natália? Bem, gente, primeiramente, boa tarde a todos, todas e todos. A Natália é uma cidadã que, igual qualquer outra pessoa, tenta lutar o seu dia a dia, ter o seu feijãozinho com arroz no final da noite, né? Poder dar descansada de dias longos de trabalho, porque
o país não está uma situação fácil para ninguém e que, honestamente, fica entre estarrecida e preocupada com a situação que a gente tem visto no país ultimamente, de discursos violentos, uma retórica de ódio tem ganhado muito espaço e muito poder no nosso país. E aquela coisa, né? Um dia de cada vez. Fazer um pedido para quem está assistindo a live agora no Facebook, marcar os amigos aí nos comentários, se já quiser deixar alguma pergunta, porque a gente vai conduzir o nosso debate aqui através dessas perguntas, compartilhar essa live também no Facebook, se você está assistindo isso aqui também depois de já ter sido gravado, compartilha com seus amigos para poder ajudar o alcance desse projeto crescer. Lembrando também que esse é o mês do Outubro Rosa, né? Então, para a gente poder expandir a visibilidade em torno desse assunto e poder esticar um pouco mais a nossa compreensão de saúde. Inclusive, né, já um bom primeiro chute para a gente começar essa conversa que a gente quer ter aqui, né? A nossa proposta com Conexões Livres, apesar da gente estar tratando sempre de assuntos relativamente delicados, né? A gente falou de suicídio, falamos sobre pessoas com deficiência, agora a gente está aqui falando sobre saúde da mulher. Uma das nossas preocupações com esses saúdes, no plural, era da gente poder perceber, principalmente o quão elástico essa categoria saúde é. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de muito mais coisa do que apenas o campo clínico médico, do que a gente pode compreender em torno desse conceito. E eu acho que é importante a gente começar a partir daí, porque se a gente não delimita exatamente o que é saúde, a gente pode acabar correndo para qualquer direção. Então, eu queria começar com a Marina, inclusive, perguntando para ela como que você delimitaria essa categoria, saúde, como que você conceituaria saúde e de que maneira essa saúde estaria acessível, de que maneira essa saúde estaria socializada, de que maneira essa saúde seria constituída politicamente, porque eu acho que isso é um diálogo que muitas vezes a gente falha em fazer, de dialogar a saúde com política. Eu estudo muito sobre suicídio e eu vejo isso se materializando em alguns discursos de que depressão é doença de rico, por exemplo, que acho que torna isso muito forte sobre como que a gente falha em dialogar a saúde com a política, como que são dois campos que são muito associados, que não dá para a gente desvencilhar uma coisa da outra. E eu acho que se você começar já conceituando saúde, a gente consegue amarrar tudo direitinho. Olha, obrigada pelo... Assim, boa tarde para todas as pessoas que estão nos assistindo, assim, que vão assistir em algum momento. Agradeço pelo convite. Fico feliz, começamos de uma maneira irreverente, né? Já pegando uma dimensão pessoal, falando sem pensar sobre isso, eu acho que torna as coisas também mais leves, mais divertidas. Eu acho que trabalho, conhecimento, militância, isso tudo não precisa ser sofrimento, já que a gente, inclusive, vai falar um pouco sobre saúde. Eu acho que quando você traz a oportunidade de conceituar saúde, porque, assim, vamos ver de uma forma mais... Saúde pode ser visto... Não é um conceito só, são vários, assim como saúde esse, mulher esse. Saúde, por exemplo, para a OMS, é um estado completo de bem-estar físico, mental, e não apenas ausência de enfermidade. Tem um outro conceito de saúde que é a ausência de doença, mas eu quero trabalhar e falar um pouco aqui do conceito a partir de um autor, Canguilhem, inclusive, que ele vai falar, né, dentro do livro Normal e Patológico, da saúde como abertura à experimentação, né, como saúde, como capacidade de gerir as imprevisibilidades, como potência de criar outras formas de vida, né? E que eu acho que, assim, a gente também tem que ver a saúde como um direito. E aí, quando você já começa a falar, assim, depressão é doença de rico, a gente vai... foram conexões que, assim, que eu tinha me organizado para falar, mas eu acho ótimo que já vem esse diálogo e já vai atravessando mesmo. Acho que é isso. Até a ideia, muitas vezes, né? Você pensa tradicionalmente, ou de uma forma muito dominante, você pensa a saúde como um bem, tem ou não, né? E aí você, peraí, um bem, dentro de uma sociedade capitalista, de uma sociedade que é tudo através do olhar, da propriedade, quem são as pessoas que têm ou que não têm saúde? Então, assim, subverter essa lógica. Saúde é uma abertura, né? É uma potência, é uma forma, vamos tentar
trabalhar aqui, a minha fala vai ser trabalhar a perspectiva de instituir novas formas de vida. Quando a gente para pensar sobre novas formas de vida também, obviamente isso não está e nunca estará descolado das condições sociais de vida. Você não tem como pensar saúde descolado de educação, descolado de direitos sociais básicos, descolado de transporte. Então, a saúde não é simplesmente um bem, é um processo. É um processo que se dá no indivíduo, mas é isso que você falou, é um processo social. Né? Muitas vezes a gente olha para a saúde, né, numa visão mais individualizante, que você olha para o indivíduo, né? Se ele tem ou não, se é um problema dele, e não como um processo, uma construção social que vai interferir na possibilidade de um manejo da vida, né? Que é do manejo. A vida ela é repleta de imprevistos, de incidentes, do não previsível. Agora, a saúde, então, como uma possibilidade de lidar com essa grande imprevisibilidade, né? De pensar em outras e novas formas de vida. E aí, obviamente, a gente precisa de direitos. E aí, esse que é importante quando a gente vai falar de saúdes de mulheres e pensar até numa construção do que seja mulher, né? E aí eu afirmo em falar mulheres, né? Não de uma forma, não no singular, no plural. Não existe uma mulher única, não existe um modelo único, e justamente eu acho que articular a ideia de saúde com a ideia de mulheres, saúde de mulheres, qual a capacidade que a sociedade possibilita de que alguém seja mulher, de que alguém seja vista como mulher, de que alguém tenha o direito de ser como mulher. Porque quando a gente está falando, ainda mais se a gente trouxer a dimensão de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, de mulheres travestis, de mulheres transexuais, de mulheres pobres, de mulheres negras, de mulheres deficientes, toda uma dimensão que não é colocada histórica e socialmente como mulher, né? Muitas vezes a gente fala dessa ideia, né? Quem é mulher? Né? O que compõe, o que tradicionalmente, historicamente foi visto e é imposto como mulher, e que todos esses grupos sociais que eu acabei de falar têm que se adequar, têm que se normatizar, têm que se dobrar para poder, então, ser visto como pessoas que têm algum tipo de direito. Eu tenho quanto tempo de fala nesse momento? 15. 15, né? Não. Entendi, 15. Então, não, beleza, só para pensar. Então, acho que quando você traz essa dimensão de saúde, eu acho que a outra, assim, a gente está falando aqui na internet, das redes sociais, eu vou trazendo essa dimensão, obviamente, da minha formação profissional, mas ela não se descola de quem eu sou no mundo, de quem eu sou na vida, dos meus processos, das minhas constituições. Embora eu vou estar partindo aqui, igual eu já comecei a falar do próprio Canguilhem, vou falar minha fala vai ser perpassada por outros autores, não é eu não vou trazer aqui uma verdade absoluta. Ninguém tem que se adaptar, se adequar. É compreender, inclusive, que isso é provisório. É situar que é provisório porque a gente está na internet. E a internet dá uma perspectiva quase eterna das coisas. Então, assim, é possível que eu fale algo aqui, ainda mais considerando essa dimensão quase de palestra, de rigidez, de uma certa fixidez, esse enquadramento, né, da tecnologia que possibilita, mas ao mesmo tempo enquadra e restringe. Então, assim, não estou aqui trazendo uma ideia de verdade absoluta, de nada. Talvez, muito possivelmente, a ideia do conhecimento, da produção do conhecimento, é estar aberta a mudanças, é estar aberta a revisões. Então, assim, a minha fala, né, vai ser mais provocativa do que, de fato, uma fala de que eu vou... Né, se alguém sair com um nó na cabeça, com nós no corpo, vamos pensar essa ideia, né? Não só na cabeça, mas com nozinhos assim em algum lugar, eu acho que é essa a proposta. Então, assim, igual eu falei no início, eu sou uma mulher, sou psicóloga, sou lésbica, sou branca, moro em Vitória, então eu vou estar partindo e falando dessa lógica, desse lugar, de um histórico de ativismo, de um histórico de militância, de um histórico de servidora pública, de um histórico de acadêmica. Então, tudo isso vai estar perpassado, isso não descola de mim, de quem eu estou trazendo aqui. Então, assim, voltando, né, tentando redimensionar quando você fala da saúde. Para a gente falar de saúde, historicamente, assim, por mais que seja a perspectiva que eu trouxe de Canguilhem, de saúde como uma abertura, de saúde como uma possibilidade de expressar diferentes modos de vida. Não saúde como uma reprodução de um único modo de vida, mas com a possibilidade de expressar e de subverter determinadas normas da sociedade. Quais são as normas que são colocadas na sociedade? Vamos pensar antes disso. O que é considerado humano na nossa sociedade? Quem são consideradas as pessoas humanas, dignas de humanidade, dignas de direito na nossa sociedade? Assim?
quais vidas são reconhecidas como legítimas, como passíveis de luto, como passíveis de sofrimento, quando você traz isso, né? Depressão é uma doença de rico, então teria uma classe social. Compreender algo pensando sobre gênero, raça e classe é indispensável de uma leitura minimamente, acho que, franca, honesta. Então, essa própria ideia de depressão, de sofrimento, como algo relacionado a uma classe, está dizendo de quem são as pessoas que podem, inclusive, sofrer na nossa sociedade. Porque saúde não é simplesmente um bem, né? Saúde é algo, inclusive, pensar sobre saúde é pensar sobre a possibilidade de ficar mal, a possibilidade de sofrer, a possibilidade de ter crises, de suportar mal-estar na vida. Vamos pensar nesse momento de pandemia, assim, como que muitas vezes um excesso de positividade, de um direcionamento da nossa vida, não, vamos aproveitar uma certa produtividade. Espera aí, para quem que você está olhando? Quem que pode ser produtivo primeiro, né? Quem é possível que vá se pensar nessa dimensão de produtividade, de reclusão? Então, assim, é muito nesse caminho, assim. E quando a gente olha, inclusive para essa dimensão de mulheres, né, quando que a mulher passou a ter direito na nossa sociedade? Quais mulheres, historicamente? Vamos pensar na realidade do nosso país, do Brasil. Quem eram vistas como as primeiras mulheres? A mulher, ela passa a ser vista como alguém que tem algum tipo de direito a partir do momento que ela é inserida, a mulher branca, a mulher burguesa, pela maternidade. Então, é um grande demarcador. Existe uma função social colocada para a mulher, que ela tem que exercer determinada função, determinado papel de mãe, de esposa, para poder ser vista como alguém que tem direito. Vamos olhar, então, é a mulher branca, é a mulher de determinada classe, é a mulher de determinada sexualidade, né, ela tem que expressar, se enquadrar nessa sexualidade para ela poder ser enxergada enquanto humana, mulher casada. Então, qual vida, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de mulher, qual mulher que a gente está trazendo? Qual mulher que a gente está afirmando? Por isso, quais mulheres? Assim, a mulher existem muitas. Não dá para. Eu não consigo perceber uma categoria única. Talvez o que mais assemelhe, aproxime as mulheres seja justamente os processos sociais de machismo, de misoginia, de discriminação, de exclusão. Isso que mais aproxima as mulheres, né? E sem pensar que no gênero como sempre uma dimensão relacional. Então assim, para se poder pensar em saúdes e em mulheres, é preciso pensar na condição de vida, na capacidade de poder ser mulher de várias formas. Não existe uma forma, um modelo, um jeito de ser mulher. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em romper com essas caixinhas, porque senão não é possível pensar em produção de saúde, né? E aí é pensar numa organização, num modo de vida que também permita isso, porque se você está lutando contra a fome, se você está lutando contra condições básicas de vida, de fato, ter depressão se torna um privilégio, mas isso não quer dizer que a pessoa não está sofrendo. Isso quer dizer que há uma dimensão da vida dela que é sequer reconhecida como uma dimensão importante, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de mulheres, é muito difícil, a gente tem que pensar, situar a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é extremamente binária. Gênero é um elemento estruturante, assim. A gente acaba sendo existido e reconhecido e sendo enquadrado em determinado gênero, embora seja, assim, desde que há milênios se sabem que não existe só um gênero, que o mundo não é binário, que a vida não se organiza de forma binária. Mas existe uma imposição, um modelo hegemônico, um modelo dominante que tenta dizer, justamente, submeter a gente a determinadas normas, a determinadas formas. E essas formas produzem um adoecimento, produzem um sofrimento, produzem uma não articulação, uma não invenção da vida. Se você não consegue inventar a sua vida, você não consegue se articular. Então, assim, encarar o próprio gênero, a constituição dos gêneros, como algo que precisa ser desconstruído, que precisa ser questionado, é fundamental. Assim, tornar-se pessoa na nossa sociedade muitas vezes significa tornar-se homem ou tornar-se mulher, ser reconhecido. E quando a gente fala, de novo, remetendo a essa construção histórica brasileira de mulheres, quem eram consideradas mulheres e quem ainda são consideradas mulheres?
socialmente, hegemonicamente. Para a gente entrar numa discussão de direitos sexuais e reprodutivos, de elementos ginecológicos, como se fossem especificidades necessárias, por exemplo, para falar da saúde da mulher lésbica, da saúde da mulher trans, da saúde da mulher bissexual. Antes disso, é preciso considerar que essa vida ela é reconhecida, ela deve ser reconhecida como vida o suficiente para ter direito. Porque não adianta eu ficar aqui discutindo sobre alguns elementos específicos, assim, nesse momento aqui, de discutir alguns elementos específicos sobre, por exemplo, a saúde da mulher lésbica. Se a mulher lésbica sequer é considerada mulher, sequer é considerada uma pessoa, um sujeito, né? Uma pessoa de direito para as áreas do conhecimento, para as políticas públicas, para as áreas do saber. Então, assim, historicamente, quem era, né, reconhecido e que ainda é, quando a gente vê um posicionamento hegemônico dominante, a mulher branca, a mulher heterossexual, a mulher casada, né? Mesmo que seja uma imposição. E ainda por cima, até a própria maternidade, quando a gente vai falar de mulheres, a gente precisa desromantizar essa ideia da maternidade, uma maternidade múltipla, uma maternidade que precisa ser discutida não como sobrecarga e como função romantizada da mulher na sociedade, mas como uma função social importante, né? A gente fala do cuidado, a gente fica atrelando isso e não para pensar que ser mãe, né? Exercer esse papel, esse lugar, é um trabalho, requer uma energia, requer um dispêndio, e não pode ser simplesmente colocado para a mãe como se não tivesse a participação e necessidade de outras pessoas da sociedade. No momento da pandemia, o que a gente está vendo? Qual a parcela da população que mais está empobrecida? Mulheres, mães negras, que mais está empobrecendo. Então, peraí. Então, como é que a gente vai falar de saúde? Como é que a gente vai falar de capacidade de transformação de si, de lidar com os acontecimentos, se a gente não está enxergando essa dimensão da vida como fundamental? Então, por isso que eu tenho tentado sempre suscitar. Não dá para falar de mulheres sem falar, por exemplo, de uma interseccionalização, de uma dimensão da sexualidade e também de uma dimensão da maternidade que a gente precisa aprofundar, precisa discutir, precisa pensar em isso. Enfim. E aí, eu acho que... Eu tenho quanto tempo ainda? Meu amor, você pode continuar falando por mim, porque está sendo uma aula aqui. Não, mas tem que situar, assim, né? Só para... Se quiser só ir amarrando e fechar a fala aí para eu poder passar para a Natália, tudo bem. Entendi. Então, assim, eu acho que para pegar o gancho disso que você falou, da dimensão da própria depressão, do sofrimento, Butler, inclusive, ela vai falar do reconhecimento não como categoria individual. Eu reconheço a Marina, né? A gente está falando de reconhecimento como categoria política e histórica, sócio-histórica. Então, é preciso reconhecer um grupo social. E um grupo social, às vezes, uma forma desse grupo social ser reconhecido, porque ele vai ser reconhecido como o quê? Um grupo social anormal. A lésbica, né? Algumas autoras vão dizer que socialmente a lésbica nem é considerada, por exemplo, uma mulher. Por quê? Ela não está servindo como objeto para o patriarcado, como uma objetificação para o homem, nessa função de casar, nessa função da maternidade, então ela não estaria pertencente a uma determinada subordinação que seria mulher. Então, o Butler vai falar do reconhecimento como categoria social. Então, por isso que se organizar, somente no movimento LGBT, se organizar politicamente, tem essa dimensão. Então, afirmar as diversas mulheridades, mulheres, é importante nesse sentido. E ainda, mas o reconhecimento ele também é importante enquanto luto. O luto, o Butler vai falar do luto como categoria política. O que é o luto? É o sofrimento. Vamos pensar em histórias que a gente vê aí na mídia. Quando uma determinada mulher, de uma determinada classe, de uma determinada raça, de uma determinada cor, de uma determinada etnia, de uma determinada sexualidade, sofre uma violência e é assassinada. Qual que é a comoção política que existe? Qual que é a comoção política? Né? Qual que é a dor, qual que é o sofrimento? Né? O sofrimento, assim, qual que é o luto, né, social que existe quando mulheres que se expressam, que vivem de uma outra forma que não é hegemônica. Então, assim, eu acho que para a gente pensar em processos de saúde, é preciso pensar no luto como uma categoria importante para a gente pensar socialmente quais vidas que merecem serem lutadas. Porque o luto, se você decorre de um luto, seja o luto de um sofrimento, seja um luto de uma violação de direito,
seja um luto de uma forma, de um processo de morte, né? Morte biológica, né? Porque tem a morte social que é um processo de invisibilização. O luto, só é enlutada uma vida que merece ser vivida. Então, a gente precisa fazer esse processo, perceber um certo, esse enlutamento social, de grupos sociais, de valorizar toda, igual isso que a gente está vivendo hoje, da pandemia, da grande naturalização das mortes, né? Então, um enlutamento como uma importante estratégia de enaltecer e de falar bem assim, essa vida merece ser vivida, essa vida é importante. Então, assim, da mesma forma, se essa vida é importante, essa vida tem direito. Se essa vida é importante, ela tem direito, inclusive, ao sofrimento. Ela tem direito a não se organizar na vida de uma forma linear, a não se organizar na vida de uma forma de um produto. Porque é isso, né? A lógica do capitalismo é uma lógica de substituição, né? Que não permite sequer um sofrimento, que não permite, por exemplo, uma depressão. Vai permitir para quem? Né? Então, eu acho que mais ou menos por aí a gente vai conversando, porque, enfim, acho que é isso. Obrigada. Né? Acho que o mais interessante sobre o que você foi falando, o que me fez pensar, que refletir sobre essa interseção, na verdade, de diferentes opressões e como que isso vai constituindo sujeitos que vão acessar determinados espaços, vão acessar determinados direitos, e como que isso, quando é colocado dentro de uma lógica neoliberal que individualiza problemas coletivos e que subordina a saúde a uma categoria de compra e venda, né? Então, você tem uma mercantilização o próprio sucateamento do SUS um reflexo material muito grande disso, e é muito importante a gente ter tudo isso em mente quando a gente vai pensar saúdes das mulheres, justamente pensando nesse recorte LGBT sobre como que essa saúde não estar acessível, entre aspas, vamos colocar assim, é um projeto, né? Não é um mero acaso, não é uma infeliz coincidência, não é algo que a gente tem dificuldade de explicar. É um projeto. Quando a gente olha para uma sociedade patriarcal, é inevitável que indivíduos LGBTs estejam localizados nesses espaços. E é por isso que eu acho que é impossível, inviável, um movimento LGBT que não esteja alinhado ao feminismo. Não existe movimento LGBT que não se alinhe ao feminismo. Qualquer um que se pretenda está fadado ao fracasso, porque são opressões que estão partindo do mesmo lugar, que estão partindo da mesma estrutura, e acho que as nossas organizações precisam ser conjuntas nesse sentido. Só e aí você foi... desculpa, perdão. Não, pode ser? Não, eu achei que... porque eu ia falar... quando você fala disso, eu penso do enlouquecimento, por exemplo, da população LGBT, e no caso das mulheres LGBTs. Por exemplo, esse enlouquecimento, ele se exerce, às vezes ele comparece, algumas autoras vão falar, por exemplo, quando não existe a possibilidade ou a recusa à maternidade ou recusa ao casamento, isso produz um sofrimento muito real, é um sofrimento que vem de uma pressão externa, mas também vem de como nós somos subjetivadas pelo mundo. Se a gente tem que se organizar na vida a partir de uma imposição de uma forma de casamento, de uma forma de relacionamento, de uma imposição normativa de um corpo, que um corpo só vai existir se tiver útero. E se tiver útero, esse útero tem que funcionar de qual forma, de que forma, de como. Então, é sempre um modelo absolutamente inalcançável. Então, é um projeto que o quê? Produz uma ruptura, produz uma fissura, a gente nunca se organize, né, socialmente para tentar mudar as coisas. Sim. E uma palavra que para mim vai aparecendo muito quando eu vou pensando no sentido de como que a comunidade LGBT precisa olhar para dentro de si, buscar apoio entre si, né, que é o que acaba acontecendo no fim do dia mesmo, a gente acaba tendo que procurar apoio uns com os outros, não só pensando em saúde mental, né, principalmente em saúde mental, mas em todos os outros aspectos que englobam saúde. Uma palavra que vem muito na minha cabeça é cuidado. E aí eu queria jogar essa bola para a Natália, porque eu pedi para a Marina conceituar o que seria a saúde aqui para gente, e eu queria que a Natália pudesse conversar com a gente conceituando o que significaria cuidado, né? O que significa cuidar de um ser humano, o que significa...
o que é a prática do cuidado e por que isso acaba sendo variavelmente um problema quando a gente pensa o cuidado na área da saúde voltada para a população feminina, e especialmente a população feminina LGBT. Boa tarde. O áudio aqui estava cortando bastante. Eu acho que a pergunta era falar sobre o que são as práticas de cuidado, e o resto eu não ouvi. Era alguma coisa LGBT, foi o final só que eu vi. Sobre É conceituar as práticas de autocuidado? Sim, voltada a mulheres LGBT. A gente tem que entender que as práticas de autocuidado, elas envolvem não apenas as práticas pessoais, mas interpessoais também. E o ser humano, de forma geral, enquanto ser biopsicossocial, não dá para a gente falar sobre práticas de saúde sem abordar também o social dela, o psicológico, além daquele componente tradicional, que a gente tende a, historicamente, pensar apenas no biológico. E nessas práticas de cuidado envolve também a promoção da saúde nesse aspecto amplo. Seja você fortalecer as suas redes de cuidado, fortalecer práticas de atenção em saúde, por exemplo, como uma pessoa que está isolada socialmente, ela está numa vulnerabilidade que uma pessoa que está cercada de amigos, cercada de parentes que a tratam bem, lembrando que laços familiares não necessariamente significam família. Existem muitos modelos de família que são não tradicionais, existem modelos que a gente às vezes insiste por laços sanguíneos que sejam famílias, mas não são ambientes estruturados. A gente sabe muito que entre população LGBT, por preconceito, pais e mães muitas vezes agridem as próprias filhas, os próprios filhos, põem suas crianças para fora de casa, praticam assédio moral para Deus me livre ter uma filha sapatão. Eu não aceito ter um filho gay, prefiro que você morresse a ter que ser. Isso é uma violência terrível. Isso não é uma boa prática. Então, uma prática boa seria você se aproximar de pessoas que acolhem você, que respeitam e que dão oportunidade para você poder exercer a sua cidadania de forma plena, assim como de você buscar a sua felicidade plena e o seu bem-estar. Então, você ter a chance de poder ter acesso à saúde, acesso à educação, ter possibilidade de buscar emprego, você ter possibilidade de exercer a sua sexualidade, sua afetividade, são coisas que promovem uma boa prática de saúde. Você está num ambiente que causa assédio, que te ostraciza, que te deixa doente, isso certamente não é uma coisa que é condizente com a saúde das pessoas. E quando a gente fala sobre adoecimento da população LGBT de forma geral e das mulheres LGBT de forma mais específica, a gente tem que lembrar que, do mesmo jeito como a Marina pontuou muito bem, qual mulher que é considerada digna de viver, qual mulher que é considerada a vida que a gente respeita, é aquele corpo feminino que possui uma determinada orientação sexual, uma determinada função sexual e social, porque a quem o corpo dela presta? O corpo da mulher ele é considerado como válido enquanto ele serve ao patriarcado, ao machismo, à visão eurocêntrica, à visão branca, à visão machista. E se a mulher rompe com isso, não apenas a dignidade dela está jogada por água abaixo, mas também a própria cidadania. E se você não tem cidadania, você não merece ter saúde na lógica da nossa sociedade. Então, a gente vê muitas vezes, por exemplo, mulheres lésbicas e bissexuais sendo consideradas, você só é do jeito que você é porque nenhum homem te pegou de jeito. E aí são coisas que podem surgir, por exemplo, um estupro corretivo. Isso é uma forma terrível de violência e uma ameaça seríssima à saúde, inclusive também tem risco até dela ter um adoecimento profundo e suicídio posteriormente. A mulher negra é considerada como uma mulher para fazer sexo, promíscua, fácil, ela aguenta tudo. A gente já ouviu falar muito sobre questão de violência obstétrica com a mulher negra, não apenas a questão do feminicídio, que também incorre mais nessa população. A gente às vezes vê no acesso à saúde violência maior nessa população. É muito comum, por exemplo, em serviços de saúde, uma pessoa recusar dar um analgésico para uma mulher negra que está sentindo dor porque a negra aguenta. Tem essa visão ainda que vem lá da época do Brasil colônia. E sobre mulheres bissexuais, a gente vê muito na nossa sociedade a visão de que a mulher bissexual, por ela não escolher
a visão da nossa sociedade é assim, é que você tem que ser hétero ou você tem que ser gay. E a pessoa bissexual, muitas vezes, ela é questionada como, você não escolhe um deles para poder ir. Você tem que escolher homens ou mulheres. Pelo fato de você se relacionar com mais de um gênero, você é uma pessoa promíscua. Então, você pode trazer doenças para mim. Ocasionalmente, mulheres bissexuais comentam que no acesso à saúde, agora eu estou falando as tecnologias de saúde, buscar um serviço de saúde, buscar uma médica, buscar uma assistente social, buscar uma enfermeira, alguém que atenda, elas são retratadas como se fosse assim, não, você é a promíscua. E da mesma forma, mulheres lésbicas, a sexualidade delas é negada, porque não é uma sexualidade falocentrada e direcionada ao masculino. Muitas vezes lésbicas comentam, olha, eu fui no médico e ela se recusou a fazer um preventivo em mim, que quando eu estava perguntando sobre a minha vida sexual, e seu namorado? Aí ela fala, doutora, eu gosto de mulheres. Pronto, acabou a sexualidade dela. Acabou a preocupação com a saúde da vulva, com a saúde ginecológica, com a saúde das mamas. É como se fosse um não-corpo naquele momento, como a partir do momento em que ela não está servindo ao interesse da nossa sociedade de o corpo da pessoa com útero tem que engravidar, ter filhos e ser heterossexual. Falando um pouco também sobre pessoas trans, a gente às vezes vê a negação até da própria humanidade delas, porque não aceitamos o corpo trans como um corpo válido. A nossa sociedade é extremamente binarista, heteronormativa, racista, classista, capacitista e cisnormativa. Por ser cisnormativa, a gente vê representatividade de corpos cisgênero, saúde cisgênero, sexualidade cisgênero, e a gente entende o corpo trans como um corpo marginal e abjeto. Na próprio acesso à saúde, pessoas trans às vezes encontram obstáculos na porta de entrada, quando o nome social da pessoa e a própria identidade dela não é respeitada, às vezes, pelo próprio profissional de saúde, que deveria estar fornecendo a ela acesso à saúde. Isso é um ponto bastante problemático. Peraí, acho que tem perguntas, uma dúvida, a gente vai respondendo juntas aqui. Eu adoro ter um bate-papo com os internautas. Não, você pode finalizar sua fala e depois disso a gente começa a responder as perguntas. Tudo bem, tudo bem. Perfeito, sem problemas. Bom, continuando. E falando apontando um pouco mais sobre práticas de saúde, a gente entende que fortalecer as redes de cuidado tem sido uma coisa extremamente importante no momento que a gente está, porque é um momento marcado por muitos retrocessos, inclusive sobre a visão do papel da mulher na sociedade. A gente tem uma ministra da mulher que fala que menino usa azul, menina usa rosa, e nós teremos princesas e princesos. Foram declarações dela. E da mesma forma como esvazia muito das questões relacionadas à luta histórica do movimento de mulheres, também acaba sucateando tecnologias e infraestrutura relacionada às políticas das mulheres. Tanto que a gente tinha uma Secretaria da Mulher, agora uma subsecretaria, e virou Secretaria da Mulher e da Família. É bem interessante o fato de você querer atrelar a mulher à figura da família, no sentido de ser a posição da matrona, da santa mãezinha, como se não pudesse existir possibilidade de mulheridade fora do papel da maternidade. E isso remete mais uma vez à questão de maternidade compulsória, por exemplo, no caso daquela adolescente que foi estuprada, aliás, nem adolescente, era uma criança, que ainda que fosse um adolescente também seria uma situação gravíssima, e foi transformado num cavalo de batalha político porque não foi permitido acesso a ela a um aborto legal. Onde você vê a construção de saúde nessa situação? A criança teve a intimidade dela e o corpo dela violados, depois ela teve a identidade dela violada, porque revelaram quem ela era, revelaram onde que ia ser feito o procedimento, quem seriam os profissionais de saúde, e foi transformado num rally político aquela situação. Tenta imaginar as produções de não saúde que estamos fazendo nesse nosso momento. Então, por isso que é muito importante, mais do que nunca, a gente, se está tendo essa pressão vindo de cima para que as pessoas se encolham, que elas fiquem acachapadas, que fiquem num movimento de retrógrado, é mais importante ainda as pessoas se unirem enquanto sociedade civil, enquanto grupos individuais, a gente se organizar em redes de apoio mútuo nas pessoas com que a gente conhece. Todo mundo conhece alguém que está passando uma dificuldade ou já passou por uma dificuldade, e a gente pode se ajudar, seja um pouco aqui, seja um pouco ali. Mas
deixar simplesmente a situação seguir do jeito que está inerte, não tende para um bom panorama. Vambora, vocês direcionam aí para onde eu vou falar, gente. Eu falo enquanto vocês quiserem que eu fale. Falar sobre não caminha na direção de um bom panorama é bem catártico, mas é a mais absoluta verdade, né? Eu acho que um dos pontuamentos que você trouxe logo no início e que acho que define muito a situação atual que a gente tem é sobre olhar para o atual desgoverno e sobre como que a gente está vivendo um cenário quase apocalíptico de normalidade, né? E eu acho que isso tem a ver com uma certa tradição histórica brasileira que a gente tem de renunciar à nossa própria memória, a gente não fala sobre ditadura, enfim. Quando eu volto à questão da saúde e eu olho para essa acessibilidade de saúde para a população feminina, sobretudo a LGBT, é uma situação de vulnerabilidade social tamanha em que os cuidados administrados são sempre paliativos. Então, até mesmo quando a gente pensa nessa situação do aborto relacionado a essa questão horrorosa, esse caso horrível da menina que foi estuprada e tudo mais pelo próprio tio, se não me engano, até mesmo o direito ao aborto nessa situação acaba sendo uma situação paliativa, porque a raiz do problema acaba não sendo nem exatamente aquela gravidez, que de fato é horrorosa, mas o estupro que foi produzido através de uma situação de poder, de um homem que sentiu poder sobre o corpo de uma criança. E isso é algo que a gente tem que desmontar, não apenas concedendo essa menina o direito do aborto para que ela tenha uma vida minimamente saudável, mas nos organizando para que estupros como esses nunca mais aconteçam. E eu acho que esse diálogo que precisa acontecer. E é interessante que, pela lógica que está predominante no país no momento, a lógica do ódio, a solução para estupro é você punir os estupradores depois que aconteceu o estupro. Nenhuma medida educativa antes de ocorrer, ou para poder prevenir, nenhuma medida de cuidado com a vítima. É sempre uma lógica punitivista que tende a perpetuar esse ciclo de violência. É trágico você ver como que tudo que a mentalidade desse atual momento político que a gente está tendo, e eu digo momento político já acho que desde 2014, que desde 2014 a gente podia já ver as sementes disso ganhando força e tomando corpo, é uma lógica, assim, catastrófica. Não funciona. É terra arrasada isso, sabe? E é uma terra arrasada que repercute para todo mundo, principalmente para as pessoas mais vulneráveis e para as pessoas que estão no degrau mais baixo na escala social. A gente vê muito, por exemplo, no CAPS, jovens com situação de depressão e estão relacionados, assim, jovens LGBT. E muitas vezes há o discurso de falaram para os meus pais que não deveriam me aceitar em casa. Eu estava tendo um diálogo bom, mas tentaram me passar a mudar na base da pancada. Nem questões de sexualidade, sobre atitudes educativas em relação daquela menina. Se a gente pudesse falar sobre sexualidade na escola, a criança teria a chance de poder apontar, olha, isso que estão fazendo comigo em casa é errado, porque muitas vezes o estuprador, na visão do conservador do reaço, o estuprador é aquela pessoa que ataca na rua deserta à noite, mas muitas vezes estupros acontecem por pessoas conhecidas e que muitas vezes eram consideradas de confiança no círculo familiar daquela pessoa. E se você não educa em sexualidade, você não tem como abordar uma questão que é um problema. E isso foi taxado como ideologia de gênero. O que a gente tem é uma ideologia de Gênesis no nosso país, na verdade. Desculpa, devolvendo a bola para você, Ari. Não, eu só ia querer começar a responder as perguntas, porque João Assunção ela perguntou a pergunta para vocês duas, inclusive. Onde encontramos orientação para adolescentes lésbicas, sobre as dúvidas relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis? Quem quer responder essa? As duas falam. Estou puxando aqui a cartilha de saúde lésbica. Uhum. Mas tem uma cartilha do Ministério da Saúde, não tem? Sim. Acabei de mandar aqui.
A gente vai subir isso depois na página do coletivo, caso alguém tenha interesse, mas tem uma cartilha do Ministério da Saúde sobre saúde sexual de mulheres lésbicas. A próxima pergunta Só um é... adendo Ah, em relação a isso. Porque por mais que tenha, né, esse conhecimento é importante, porque essa dimensão, né, a saúde sexual das mulheres lésbicas, ela é muito marginalizada, né, invisibilizada ativamente. Então eu acho que assim, para além dessa cartilha, é importante buscar até, né, de coletivos, grupos organizados, né, de mulheres lésbicas e bissexuais mesmo, obviamente, né, vão ter construções acadêmicas mais recentes. Acho que a internet pode colaborar, aproximar em relação a isso, mas não é um conhecimento difundido, né? Compreender que não é um conhecimento difundido e que, de fato, assim, tem essa cartilha, mas desde procurar nas redes sociais, fazer uso dessa outra construção de conhecimento que não é colocada como oficial, muitas vezes, mas que ela está aí, acho que pelo próprio Instagram, pelas redes, né? Como que os grupos coletivos auto-organizados de mulheres lésbicas e bissexuais também estão produzindo conhecimento, além da própria universidade também. Não é então, muito veiculado, sempre mas se são fontes muito fortes. conectando com a comunidade, né? Tentar não resolver os problemas de maneira só individualizada. Mitchell, ele perguntou para a Natália se ela acredita que as recentes mudanças na política brasileira, se com essas mudanças a situação das mulheres está mais fortalecida ou mais fragilizada. Já imagino que a resposta seja fragilizada, mas manda ver. É fragilizada e a gente tem que pontuar que o momento que a gente está vivendo é importante entender que está polarizado na figura do presidente Bolsonaro, que ele dá um discurso, mas você tem que entender que ele dá um rosto para esse discurso, que já existe, que ele estava fermentando na nossa sociedade, em que o reaça, o preconceituoso, o machista, ele ainda existia. Só que ele estava sendo acossado e acuado para poder declarar esse ódio, não se sentir empoderado. A figura do Bolsonaro deu rosto a todo esse discurso mais misógino, mais preconceituoso. Teve aquela questão que ele ofendeu uma deputada, falou de eu não estupro você porque você é feia, inclusive deu processo, mas a gente entende que quando isso ganha corpo, ganha voz, ganha um rosto para poder representar, é sinal de que aquele movimento estava clamando por uma direção, ou não só por uma direção, mas por uma bandeira. E eles têm essa bandeira agora, e essa bandeira polariza muito e deu força para eles. A gente tem que entender que, apesar de ter tido todos esses retrocessos e a situação está fragilizada, agora mais do que nunca se faz necessário a sociedade civil se reorganizar e basicamente defender não apenas a democracia, mas vidas de pessoas. Porque pessoas morrem com isso, vidas estão sendo perdendo qualidade, políticas de saúde e de proteção à cidadania estão sendo desaparelhadas. E uma coisa que eu tenho observado muito em relação a um termômetro rápido de indicação social. Vocês repararam como é que aumentou em muita quantidade de pessoas em situação de rua nos últimos anos? Pessoas que falavam assim, te abordam e falam, eu tô com fome, me dá dinheiro para poder ter comida. Isso é uma coisa assim, foi uma observação sem vazamento científico, apenas do dia a dia, mas para pensar quantas pessoas que você encontrava na rua falando que está com fome hoje e há 5 anos atrás. Isso para mim é um dos termômetros de como a situação pode estar mais frágil, quando até a necessidade básica de comida passou a ser um problema assim, corriqueiro. Então, sim, infelizmente a situação atual está fragilizada para todo mundo, e como na sociedade a mulher muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade e hierarquizada em relação a homens, a mulher paga mais o pato do que o homem. A mulher tem que muitas vezes ser mãe solo, ou então ela tem que ter jornada dupla ou até tripla de trabalho, ela está vítima de violência doméstica, isso é uma coisa também que piorou no período do
isolamento social. A gente sabe que muitas mulheres são vitimizadas por essa situação de agressão, que alguns homens descontam mais, a gente sabe que aumentaram esses casos e notificações, e isso tudo é reflexo não apenas da pandemia, mas também de uma situação toda e esse clima político que a gente está vivendo nos últimos anos. Já vou até puxar, porque eu acho que a Marina consegue até ligar essa resposta com essa pergunta, que é uma pergunta da Maria, que é: não sou uma pessoa LGBT, então, querendo entender qual é a necessidade de saber sobre a saúde com um enfoque nas mulheres que são LGBT. Então, vamos pensar, vou voltar um pouco, né, quando a gente fala de LGBTfobia, de homofobia, muitas vezes a gente acha que é aversão, que é discriminação, que é um processo ativo violento, né, que é sempre a violência física ou simbólica. Então, a lampadada na cara, né? Uhum. Exatamente. As pessoas acham que isso que é LGBTfobia. Mas tem um elemento que é basilar para pensar em relação à LGBTfobia, quando a gente fala inclusive de violência simbólica, que é a própria hierarquização do cis-heterossexismo, né, que é uma dimensão hierarquizada de que esse modo de vida é correto, voltando até o que eu falei sobre em relação à norma, esse modo de vida é correto, e aí você vê constantemente na sociedade só uma forma de representação e de dimensão da vida humana, né? Então, ou então, assim, as pessoas começam a falar, não, pode até ter, né? Mas como que isso é colocado? Como que isso entra na nossa vida, no cotidiano, nas dimensões das tecnologias de mídia, né, nas tecnologias sociais como um todo, nos lugares, como que é falado, que é dito, porque, né, como que é disfarçada essa LGBTfobia? Então, porque assim, outro elemento muito que se fala pouco, mas uma característica da homofobia, da LGBTfobia, é a vigilância das fronteiras de gênero. Quando a gente fica o tempo inteiro tentando procurando saber qual a sexualidade daquela pessoa, qual é o gênero daquela pessoa, se supostamente não está condicionado ao script social, né, muito definidinho. Tudo isso, gente, não afeta, primeiro, quando a gente pensa em população LGBT, a população está na vida e no mundo, assim, que está em constante mudança. A gente está falando da sociedade, não dá para pensar, não, tem uma parcela aqui da sociedade que está aqui, tem outra que está aqui. Se você tem processos violentos, processos hierárquicos, que estão afetando uma parcela da sociedade, está afetando ela como um todo. Obviamente, tem uns grupos sociais muito pequenos, mas são minúsculos, que de fato têm privilégio e que têm ganho com isso. Mas é um grupo muito ínfimo e muito pequeno, mas que ele está aí tentando reproduzir, tentando ditar esse heterossexismo, como que parece, né, é uma forma de violência simbólica, achando que essa é a lógica, é assim que a gente tem que organizar a nossa vida. Então, assim, pensar sobre... Não precisa ser LGBT para sofrer LGBTfobia, inclusive, tá? Não precisa, quando a gente fala das fronteiras e das normas de gênero, que estão extremamente ligadas ao cis-heterossexismo, ao preconceito e à discriminação, essas normas de gênero afetam e produzem adoecimento para toda a sociedade. Relações de gênero vão afetar homens, mulheres, vão afetar toda a vida. Então, a gente acha, inclusive, que isso não afeta a compreensão e dimensão das próprias masculinidades, mas afeta também. Então, assim, acho que falar sobre isso é falar sobre uma possibilidade de vida melhor, né? Uma possibilidade, inclusive, de quais vidas, né? Afirmação de outros modos de vida que vão afetar e vão produzir saúde, né? Afirmação de outros modos de vida que é para a sociedade, não é simplesmente para um grupo social, assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, para segmentar muito. Eu parto dessa ideia. Quando você tenta dizer muito, às vezes, fechar para um grupo, a gente fala bem assim, não, isso é um problema da sociedade toda, né? Isso é um problema de todo mundo. Não dá para dizer que é só de um grupo. Acho que eu respondi. A gente já vai se encaminhando para encerrar, então as próximas perguntas só pedir para vocês fazerem num esquema mais sucinto mesmo, para a gente poder ir fechando mesmo. A Antônia perguntou para a Natália definir, não é que a pergunta seja idiota não, tá? É só que a pergunta é definir o que são pessoas cis. E eu imagino que a Natália talvez esteja um pouco saturada de perguntas que circundem esse assunto, mas
Você consegue fazer uma definição rápida do que é uma pessoa cis? Claro, e essa pergunta ela existia exatamente relacionada à importância de de discutirmos sobre questões LGBT que a Marina pontuou. É uma questão que às vezes a gente tende a pensar no, não é minha realidade, mas pessoas cis são a maioria das pessoas. Cis é diminutivo de cisgênero, vem do sufixo, se não me engano, é latim, que significa do lado de cá, ou do mesmo lado que. E trans significa além, também do latim. Relacionado ao quê? Cisgênero é aquela pessoa que o gênero dela, ou seja, quem ela é, tá do mesmo lado onde foi designado de quando ela nasceu. Se quando você nasceu, olharam para você, na nossa sociedade, essa verificação se faz pelo genital, e fala, se tem uma pepequinha, então vai ser uma menina. Você foi designada como menina. E ao longo da sua vida, você se percebe como menina, você vive como menina, você sente-se como uma menina, você é uma menina, e sua identidade está no mesmo lado de onde foi designado para você. Agora, se olharam para você quando nasceu, falaram, tem uma pepequinha, é uma menina. Falaram para você que você deveria ser uma menina, te designaram como menina. Mas ao longo da vida, você se percebe como um rapaz, você se sente como um rapaz, você pensa como um rapaz, e você fala, ei, eu tenho pepeca, mas eu sou homem. Ou seja, um homem trans. A sua identidade está além do que foi designado para você. A sua identidade de gênero não é o que foi designado, é aquela que você pôde perceber e declarar. É a identidade trans. As pessoas cis são a imensa maioria da população. Se você nasceu com pênis, percebe-se como um homem, seja um homem hétero, gay, bi, não interessa a sua orientação sexual, nasceu com pênis e percebe-se como um homem, você é um homem cis. Você nasceu com pepeca, nasceu com vagina e percebe-se como mulher, vive como mulher, você é uma mulher cis. Parabéns. Isso é para evitar termos como, por exemplo, eu não sou trans, eu sou normal. Entende como isso é meio complicado? Então, da mesma forma que uma pessoa pode ser destra ou canhota, uma pessoa pode ser cis ou trans. Obrigada. Perfeito. Mitchell perguntou para a Marina qual é a relevância de pensar a saúde das mulheres para pessoas que não atuam na área da saúde. Olha só, se a gente olha para a saúde, uma perspectiva de promoção da saúde, uma perspectiva de abertura à mudança, tudo que a gente faz na vida vai afetar essa dimensão, vai afetar a saúde. A educação é saúde, transporte é saúde, tudo isso vai afetar. O que melhora as nossas condições de vida, o que melhora a nossa capacidade de ação sobre o mundo, né? O que nos possibilita afirmar outros modos de vida, isso é. Então, a saúde ela não está restrita somente a profissionais que estão ali pensando. Então, quando alguém está com alguma questão relacionada à saúde, dentro da ótica privada, individual, ou então se você é um trabalhadora da saúde. A gente está falando de saúde, a saúde ela está relacionada a todos os outros elementos que são necessários para se falar. Você não consegue falar de saúde sem moradia, você não consegue falar de saúde sem alimentação, você não consegue falar de saúde sem acesso a direitos como um todo. Então, tudo que a gente vai falar de direito e que nos propicia uma condição de vida digna, a gente está falando de saúde, indiretamente. O Gilberto perguntou, acredito que seja para as duas, se no momento político em que vivemos, né, por que é importante falar sobre saúde das mulheres, né, considerando todo o contexto. A Natália, eu acho que ela já falou mais ou menos sobre isso, quando ela citou a conjuntura. Eu queria saber mais a perspectiva da Marina, né, sobre essa loucura que a gente está vivendo e como é que a gente interpreta a saúde das mulheres nesse contexto. Só se repete rapidinho, só complementando, que eu entendi. Rapidinho, só complementando a resposta da Marina, falar de saúde também é importante, por exemplo, de tecnologias de saúde. Se você vai num restaurante sem vigilância sanitária, sem Anvisa, sem SUS, que é uma tecnologia de saúde, até para poder comer fora de casa você pode ter problemas. Uhum. Exatamente. Afirmar o SUS constantemente. Total. Defender o SUS é defender a saúde. Defender o SUS a qualquer custo. No momento político em que vivemos, por que é importante falar sobre esse tema saúde das mulheres? Eu acho que não existe momento político que não seja necessário falar sobre isso, assim. Mas eu acho que, assim, quando a gente fala nesse momento
todo o processo de recrudescimento de direitos sociais, ele vai atingir mais uma parcela ou outra da população, que é até o que eu falei antes, assim. Qual que é a parcela que está mais empobrecida? Qual a parcela que está mais sujeita à morte? Eu gosto sempre de pensar a morte como processos de mortificação. Tem a morte biológica, mas tem a morte política e social. Você deixar de existir, a invisibilidade social de você não ter nem direito à comida, não ter direito a uma casa, não ter direito a exercer um modo de vida, isso é um processo de mortificação. Então, eu acho que, assim, quando a gente tem um momento político de recrudescimento de direitos, por mais que seja extremamente difícil a organização, né, a auto-organização, a organização, mas é um momento de a gente construir e criar estratégias. É um momento da gente reagir ativamente, né? Não que estivesse parando algum momento de agir, mas um momento de construir outras e novas estratégias. E falar sobre se a gente está vivendo num momento político de tentando sobrepor formas dominantes e hegemônicas de vida, a gente tem que pautar a existência dessas vidas que não correspondem a esse modelo, essa lógica hegemônica, como vidas que existem, vidas que merecem ser vividas, vidas que merecem serem lutadas. A gente não pode esquecer, a gente tem que afirmar. Então, esse processo ativo de afirmação é importante nesse momento. O Gilberto mandou uma pergunta que é para todas, que é o seguinte. Nós vimos o caso da menina que engravidou depois de ter sido abusada cotidianamente. Grupos conservadores defenderam a possibilidade dela dar à luz à criança, mesmo representando um risco à saúde da mãe. A saúde e a integridade física da mulher ainda é condicionada aos interesses dos homens? Qual o interesse do lobby dito pró-vida em barrar pautas como aborto e métodos contraceptivos? Natália, pode começar essa, só para a gente poder alternar? Perfeito. Só lembrando que esse interesse do grupo pró-vida não é de agora. Teve um caso de uma mulher que ela tinha um aborto legal programado em 2005, desculpa, porque o neném dela tinha uma condição que era banda amniótica. Resumo da ópera, era uma criança que tinha inviabilidade de vida, 100% de letalidade, poucas horas ou momentos depois de nascer. E era uma gravidez que estava comprovada que não tinha viabilidade e iria causar apenas sofrimento à mãe. Na época, foi um padre católico, encabeçou um movimento de manter a gestação dela porque era pró-vida. E uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, gente, pessoas pró-vida não são pró-vida, elas são pró-nascimento. Depois, a pessoa que se exploda. Desculpa, mas é essa que é a mentalidade real do movimento pró-vida. Porque essas mesmas pessoas que defendem tanto o nascimento, não defendem educação sexual, não defendem cuidado dessas crianças e dos parturientes também após a gestação. É assim, nasceu, você se vira. Que condições que essa pessoa vai ter e que tipo de qualidade de vida? Resumo da ópera, no caso dessa mãe, o padre conseguiu fazer com que fosse embargada a gestação, a mulher foi obrigada a ter a criança, que morreu instantes depois, causou muito sofrimento, porque o caso ficou público também, virou mais uma das bandeiras de defesa da moralidade, dos bons costumes dos pró-vida. E o sujeito foi processado, e acho que esse mês saiu a sentença dele ter que pagar. Mas, assim, a morosidade da justiça não repara o dano que a mãe sofreu, que aquela família sofreu, e todo o estrago psicológico que ficou meio que cai nas areias do esquecimento das pessoas, porque surgiu mais uma mãe de uma vida que temos que proteger desse corpo com útero. Entende? E o interesse do lobby pró-vida, se você levanta uma bandeira que é moralista e que principalmente possui um forte apelo emocional, você está vendendo bem o seu peixe. Qualquer coisa que cause uma resposta emocional muito forte em seres humanos vai tender a polarizar mais e vai tender a trazer uma resposta mais aguerrida para o seu lado. E qual proposta que você pode trazer mais impacto emocional do que temos que defender as pobres criancinhas? Não falam sobre a questão do corpo da mulher, falam sobre a criança. Que temos que defender as criancinhas do movimento feminista malvado que quer que elas abortem, das mulheres que são irresponsáveis, que muitas vezes é essa justificativa moralista que usam. A mulher engravidou porque quis. A mulher engravidou porque não se cuidou. Nunca te põe a questão do homem nessa questão que existe a participação masculina, e quando existe também o estudo. É sempre com um viés punitivista, com um viés misógino, porque a mulher é que erra quando engravida, nunca é o homem. E sempre com o controle do corpo da mulher. Aí entra a questão do biopoder,
que é você ter o controle do corpo da pessoa, você tira a autonomia dela e fica mais fácil de você poder comandar a vida dela. Você juntou vários coelhos com uma cajadada só. E se você barra métodos contraceptivos, você torna a tendência que isso aconteça, aumenta a natalidade, muitas vezes natalidades que não foram planejadas, uma gestação não planejada, e principalmente se ela acontece precocemente, vai ter implicações a médio e longo prazo na vida daquela mãe, que está tendo que lidar agora com a maternidade compulsória. Ela provavelmente não vai conseguir ter condições sociais por conta de dificuldade para poder ter acesso a estudos, dificuldade materiais, ela vai ser abandonada pelo pai da criança. Não estou dizendo em situação de estupro, não. Estou dizendo em situação assim que, por exemplo, tenha sido consensual. Uma pessoa, para você ter um filho, um investimento de longo prazo, 10, 15, às vezes até 20 anos ou mais. Se você não está com preparo, se você não pôde se programar para isso, isso vai trazer impacto na sua vida. E uma pessoa que está mais fragilizada porque não pôde se preparar para exercer a sua paternidade ou a sua maternidade, ela se torna vulnerável a sofrer lavagem cerebral, que desculpa o termo é esse mesmo, e ser vítima de um viés ideológico que culpabiliza ela e a marginaliza do seu exercício pleno de cidadania. Dá para falar mais sobre isso, mas eu vou encurtar a resposta, tá? Você, Marina, você quer fazer alguma Pegando. coisa? Não, só falar algumas coisas complementando a fala da Natália foi excelente. O Brasil é o quarto no mundo em casamento infantil. Então, se a gente está preocupado, já que a gente está preocupado com quais crianças a gente está preocupado, com que criança a gente está preocupado, então, assim, com qual dimensão de sofrimento. A vida da mulher ainda, né, é objetificada, é aquela história. Pode sofrer, né? O sofrimento ele é legítimo, ele é real. Se é uma vida abjeta, ela não pode sofrer, ela está ali para sua função pela reprodução, né? Então, eu acho que, né, quais crianças que vão sendo defendidas nisso, nesse grupo, né, nesse lobby conservador, para mim é um lobby. Então, e ainda eu acho que a gente fica muito explícito a exploração do trabalho de cuidado, né? A exploração da função social, dessa submissão também, né? Uma forma de controle de submissão e de não divisão. Mais uma forma de exploração. Os homens como a ideia do público, do trabalho, da remuneração, né? E as mulheres como que sempre ficam na dimensão do cuidado, do privado, do útero, né? Como um elemento social, né? O útero não é privado, né? Não é um elemento, ele está sendo colocado em voga por todos os saberes e por todos os homens da sociedade. Isso pode ficar meio difuso, mas é só buscar o próprio exemplo que a Natália colocou aqui, né? Então, assim, quando a gente para pensar por que a gente não vê uma comoção em relação ao casamento infantil, né, no Brasil? Por que a gente não vê uma comoção em relação às crianças que passam fome? Então, que seletividade de infância, que seletividade de crianças é essa que a gente vive hoje na sociedade? Então, e outro elemento muito importante, assim, que está muito atrelado à ideia do casamento infantil, né? O que é o casamento infantil, né? É o estupro no casamento. O estupro no casamento é algo não falado na nossa sociedade. Como que o estupro ele ainda é legitimado, ele é colocado de uma forma... como que as normas de gênero, por exemplo, perpetuam lugares sociais, o lugar da mulher que não sente prazer, o lugar da mulher como frígida, o lugar da mulher como aquela que tem uma sexualidade inferior, menor, e como que a gente vai legitimando a objetificação, inclusive... construções, né, familiares de que a mulher é propriedade, inclusive do pai, do tio, do avô, nesse extremo, né? Então, assim, o homem tem a sexualidade, o homem tem prazer, a mulher não tem. Então, e aí isso vai tendo repercussões que é isso que a gente vê, né, do extremo, que a gente acaba sabendo. Mas infelizmente é cotidiano, por exemplo. Não se enganem, casamento infantil acontece muito no Brasil. Desculpa ter te cortado. Não, é o quarto no mundo, né? O Brasil é o quarto país no mundo em casamento infantil, então é absurdo. Só para encerrar, gente, porque o tempo da live já tá muito longo, mas tem uma pergunta que eu acho que é muito pertinente a gente fazer, sobre do Ângelo. O Ângelo fez essa pergunta. Será que essas questões sobre diferentes formas de enxergar a saúde, de enxergar o corpo, a história por trás de cada sujeito e as diferentes formas de ser mulher são abordadas de forma ética e satisfatória nos cursos da área da saúde? Aí eu queria que vocês respondessem de forma rápida, mas é porque eu acho que não dá para deixar essa passar realmente, porque a gente tem um problema enorme com isso, não só na área da saúde, mas dentro da academia como um todo.
Pode ser você primeiro, Marina? Bom, Pode? Não, pode eu falar. não conheço muito. Pode falar você, Marina. Não, pode falar, pode começar, Nath. Bom, eu posso falar do meu lugar de fala, que é da. Agora vai ser a parte que tem que falar de academicismo. Eu sou médica e eu não posso falar pela formação da enfermagem, da psicologia, da fisioterapia, da odonto, da fono, mas eu posso falar pela medicina. Em diversos cursos de medicina, eu não vejo questão de sexualidade, de saúde da mulher, da saúde LGBT ser abordada de forma satisfatória. Muitas vezes o que a gente vê é uma pessoa que traz já em si um machismo seu, de antes da faculdade, que se perpetua ao longo do curso, e isso traz reverberações também no viés com que a pessoa vai abordar as questões de saúde e sexualidade na sua carreira profissional. E, quando muito, a gente vê umas iniciativas ainda incipientes, ainda iniciais, mas extremamente importantes, que são muitas vezes encabeçados pelos acadêmicos, pelos alunos, que, ao entrar em contato com a realidade de saúde das mulheres, fora da normatividade daquilo que é ensinado na faculdade, de outros corpos, de outras vivências, outras sexualidades, que fala, caramba, eu não sei lidar com isso. Professores, me ajudem. E o professor fala, não sei também. Aí os próprios alunos buscam correr atrás das suas formações, seja em rodas de conversa, seja em oficinas, seja em produção acadêmica, para aí sim melhorar a sua formação. Mas isso é com alunos que já estão sensibilizados. Nem todos os profissionais já vão ter um momento de sensibilização ao longo de suas carreiras. Às vezes a pessoa é um preconceituoso que precisa ser educado a pensar de forma diferente. E muitas vezes a pessoa que traz esse interesse é alguém que já teve algum contato com uma situação de pessoa em vulnerabilidade, ou ela mesma é uma situação que pessoa que passou por uma situação de vulnerabilidade. Então, de uma forma sistemática, não. Cursos da área da medicina não têm formação satisfatória nesses aspectos. Está mudando, está caminhando, porque todas as experiências que a gente vê no sentido de ensinar e melhorar a nossa formação são muito bem recebidas, tanto pelo público de usuárias e usuários do sistema de saúde, quanto pelos alunos que vão se tornar profissionais melhores futuramente. Então, eu sou psicóloga, então vou falar dessa área, me formei aqui na UFES, né, na Universidade aqui do Espírito Santo, e eu acho que, assim, eu corroboro com o que a Natália coloca. Embora a psicologia tenha uma atuação, por exemplo, relacionada aos próprios conselhos de classe, de normatizações, de definições, bem dizendo, olha, não existe cura gay, né? Não existe uma identidade de gênero real, legítima, uma que seja norma, outra que não, são expressões da vida. Por mais que a psicologia venha se afirmando enquanto conselho de classe nisso, a gente não vê isso não vê isso com tanta propriedade na universidade. Eu acho que tem tido mudanças, sim, mas é isso. Quem historicamente, primeiro a gente teria que ir lá atrás para pensar a educação, né? Como que a educação, os espaços nas escolas surgiram, como que as universidades surgiram, para quê, né? Para reprodução de quê? E aí você tem, eu acho que o processo de transformação das universidades, locais de conhecimento, é quando você tem montando mudanças sociais de ocupação da universidade por camadas da sociedade, parcela da população que não seja a mais elitizada. Então, assim, eu acho que ainda é incipiente, né, dentro do curso de psicologia, é muito por isso, assim, pelo histórico de determinadas profissões, né, pelo histórico da psicologia, mas eu acho que ainda eu vejo que tem melhorado, assim, tem entrado um pouco. Obviamente que talvez assim, as universidades públicas que não são permeadas muito pela lógica, permeadas muito menos, né, no caso, pela lógica mercadológica, isso é possível, porque são assuntos polêmicos, são assuntos controversos, são assuntos que não necessariamente docentes e discentes vão... É uma grande suscitação de mal-estar. Então, assim, até os vínculos de trabalho, os vínculos empregatícios, eles vão ditar a possibilidade, por exemplo, de um docente pautar isso e não colocar como ideologia de gênero, não ser demitido, não ser a possibilidade da própria pesquisa da universidade pública. Fazer apologia ao feminismo, né? Fazer apologia. Então, assim, você tem toda essa complexidade. Mas ainda a gente precisa muito pautar isso nas áreas da saúde, sim. A gente precisa
cobrar mais, assim, porque é uma mudança de um modo normativo, né? Quem é o sujeito? Vamos pensar assim, né? Quando a gente fala, saúde das mulheres LGBTs é específico. Peraí, se você está falando que isso é específico, quem que é a norma? Então, o homem é a norma, o homem é a norma de saúde. Então, até lógica, né? Isso não é específico. Isso não é específico. Você está dizendo que um é específico, você está dizendo que o outro é a norma, então. Então, você tem que mudar uma lógica de pensamento, assim. Essa lógica de pensamento, ela demora, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo caminhar. Por isso que, até, de certa forma, acho que quando a gente caminha nas discussões, a gente tem um movimento de conservador, né? Uma reação do movimento conservador de não estou dando conta disso, não quero isso. Então, é um constante jogo de forças, né? É um grande processo de luta. Uhum. Gente, a gente vai ter que encerrar a live por aqui, porque a gente já praticamente estourou o nosso tempo. Agradeço a fala de vocês duas. Foi, assim, incrível ter mediado isso aqui. Eu aprendi muita coisa. Tenho certeza que quem assistiu também aprendeu muita coisa. Tanto quem está assistindo agora, tanto quem vai assistir a live depois que ela tiver ficado gravada, que a gente vai subir essa live no YouTube também. A gente também agradece a todo mundo que está assistindo agora ao vivo, agradecer os comentários, as perguntas, os compartilhamentos. Se vocês puderem seguir também os nossos perfis nas redes sociais, tanto do Livres, a gente está em todos os lugares, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, quanto das meninas também, porque elas fazem trabalhos individuais, cada uma em algum setor específico, dentro de organizações. Acredito que ajuda a inspirar e que você não está fazendo sozinho ou que não está sendo em vão. Acho que se cercar do trabalho de outras pessoas ajuda a gente a criar um senso de solidariedade. Avisar também que o Conexões Livres não acabou, a gente vai ter uma próxima live ainda. E de spoiler, eu deixo aqui que a gente vai continuar falando de mulher, sim. E a próxima live vai ser sobre feminismo. E já deixo o convite feito aqui para quem está assistindo poder comparecer nessa próxima live também. Curtir nossas redes sociais. Se quem está assistindo tiver algum interesse em se tornar membro do coletivo, pode entrar em contato com a gente aqui pelo Facebook mesmo, ou pelo Instagram, nas DMs, que a gente conversa. Por causa Passei meu contatinho aí, hein? Na página do Facebook, sim, alguém, Gilberto ou Mitz, joga lá nos comentários da live a página da Natália para o pessoal poder seguir. Porque por causa da pandemia, a gente está realizando a maior parte das nossas atividades, a maior não, a gigantesca maioria, parte das nossas atividades estão todas acontecendo aqui pelo Zoom mesmo, no grupo do WhatsApp, por causa do distanciamento social. Então, se você quiser fazer parte do coletivo, pode ter certeza que no virtual a gente resolve tudo e a gente vai adorar ter a presença de vocês para ajudar a construir todos os nossos projetos assim, coletivamente. Vocês querem fazer alguma palavra de encerramento, falar alguma coisa? Natália? Muito obrigada pelo convite, gente. A gente segue juntas. Já deixei a minha propagandazinha aí. Caso alguém queira me contactar, conversar, tirar alguma dúvida ou trocar ideias, eu estou à disposição. Nem sempre eu estou online direto, mas pode ter certeza que em algum momento eu vou responder, a gente conversa. E é isso, gente. Construindo um passo de cada vez, no trabalho de formiguinha, a gente consegue fazer grandes mudanças, tá? Vocês estão de parabéns pela organização do evento e beijão. Adorei também ver a Marina de novo. Tenho saudades dessa moça, ela é uma diva, gente. Ouçam bem com ela e aprendam. E até a próxima, hein? Obrigada. Marina? Então, agradecer e parabenizar. Eu queria muito pedir que compartilhassem as redes sociais do Conselho Estadual LGBT, para o pessoal conhecer, eu acabei não falando. Tem também a página do Facebook da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, que acaba compartilhando alguns materiais, reportagens, veiculando muita coisa bacana também, eu acho que se puder também. E eu acho que, assim, parabenizar, Nath, falar com você é sempre um desafio, assim, né, que eu fico pensando, meu Deus do céu, Natália, sempre, acho que um elogio vindo de você, né, nem sei o que dizer, mas, e, assim, parabéns, Livres, parabéns pelo coletivo, eu acho que a gente precisa fortalecer, se organizar e produzir conhecimento, produzir relação, produzir proximidade, produzir contato, enfim, produzir afeto para a gente poder cada vez mais produzir vida também. Nesse momento, essa é a possibilidade possível de afeto.
Mas espero muito que esse momento chegue o mais breve possível, que a gente tenha espaços de troca próximos. E é isso, assim. Obrigada e parabéns mesmo. A gente que agradece a presença de vocês e a de todo mundo que está assistindo. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado pela presença de vocês.